Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos começar agora o programa Palavras de Vida da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Um programa de entretenimento religioso de nossa arquidiocese que entra agora na sua casa. Olá, bom dia, Padre Arnaldo, e um bom dia a você que nos assiste em mais uma manhã de domingo aqui no programa oficial da Arquidiocese do Rio de Janeiro na TV Brasil. Mas antes de começar o programa, eu quero te convidar a fazer a sua inscrição no nosso canal oficial do YouTube, que aparece aí na sua tela. É só acessar youtube.com/Palavras de Vida TV Brasil. Lá você encontra todos os programas que já foram ao ar. Segue a gente, ative o sininho e receba todas as nossas atualizações. E agora a gente também está nas redes sociais através do Instagram. Segue a gente no @palavrasdevida.arquirio e fique por dentro de tudo o que acontece na produção, nos bastidores e na igreja. Tá esperando o quê? Não perca tempo, acesse agora o seu Instagram e acompanhe a gente por lá. E agora a gente vai direto para o Vaticano acompanhar a catequese com o Papa Francisco. Estimados irmãos e irmãs, inicia o Papa. Bom dia. Continuando a nossa reflexão sobre o discernimento, em particular sobre a experiência espiritual chamada consolação, da qual nós conversamos na última quarta-feira, perguntemo-nos como reconhecer a consolação autêntica, a verdadeira. É uma pergunta muito importante para um bom discernimento, para não sermos enganados na busca do nosso verdadeiro bem. Podemos encontrar alguns critérios numa passagem dos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. E reza assim: se nos pensamentos tudo é bom, diz Santo Inácio, o princípio, o meio e o fim, e se tudo está orientado para o bem, esse é um sinal do anjo bom. Por outro lado, pode ser que no decurso dos pensamentos se apresente algo mal, ou que distraia, ou menos bom do que aquilo que antes a alma se propusera a fazer, ou algo que debilite a alma, que a torne inquieta, que a ponha em agitação e lhe tire a paz, a tranquilidade e a calma que antes tinha. Então, esse é um sinal claro de que tais pensamentos vêm do espírito maligno. Porque é verdade, há uma verdadeira consolação, mas existem também consolações que não são verdadeiras. E por isso é necessário entender bem o percurso da consolação e para onde me leva. Se é algo que não é boa, a consolação não é verdadeira. Não é verdadeira, é falsa. São indicações preciosas que merecem um breve comentário. O que significa que o princípio está orientado para o bem, como diz Santo Inácio, de uma boa consolação? Por exemplo, vamos colocar então um exemplo. Tenho o pensamento de rezar e observo que se acompanha ao afeto pelo Senhor e pelo próximo. Convida a realizar gestos de generosidade, de caridade. É um bom princípio. No entanto, pode acontecer que aquele pensamento surja para evitar um trabalho ou uma tarefa que me foi confiada. Sempre que devo lavar a louça ou limpar a casa, vem-me uma grande vontade de começar a rezar. Ocorre isso nos conventos. Mas oração não é uma fuga dos nossos afazeres. Pelo contrário, é uma ajuda para realizar o bem que somos chamados a praticar aqui e agora. Isso a propósito do princípio. Há também o meio. Santo Inácio dizia que o início, o meio e o fim tem que ser bom. O princípio é isso. Eu tenho vontade de rezar. Bom, primeiro lava os pratos e depois vai rezar. Muito simples. Seguida ao meio, ou seja, o que vem depois.
que segue tal pensamento. Permanecendo no pensamento anterior, se eu começar a rezar, e como faz o fariseu da parábola, tender a agradar a mim mesmo e a desprezar os outros, talvez com um ânimo ressentido e azedo, então esses são sinais de que o espírito maligno utilizou aquele pensamento como chave de acesso para entrar no meu coração e para me transmitir os seus sentimentos. Se eu vou rezar, me vem em mim aquele do fariseu famoso: obrigado, Senhor, porque eu rezo, não sou como a outras pessoas que não procuram. Ali, aquela oração termina mal. Aquela consolação de rezar é para sentir-se um pavão diante de Deus. E isso é o meio que não vai. E depois há o fim. Princípio, meio e fim. O fim é um aspecto que já encontramos, ou seja, para onde me leva aquele pensamento. Por exemplo, pode acontecer que eu trabalhe, né? Sempre com o pensamento de rezar. Pode acontecer que eu trabalhe arduamente por uma obra boa e meritória, mas isso impele-me a deixar de rezar, porque eu tenho tanto para fazer. Assim descubro-me cada vez mais agressivo e zangado. Considero que tudo depende de mim, a ponto de perder a confiança em Deus. Evidentemente, aqui, a ação do espírito maligno. Eu estou rezando e na oração me sinto onipotente e tudo deve estar nas minhas mãos, porque eu sou o único, a única que sabe levar avante as coisas. Evidentemente, não há um espírito bom ali. Examinar bem o percurso dos nossos sentimentos, o percurso de bons sentimentos para a consolação. No momento eu quero fazer algo, como o princípio, como o meio e como o fim. O estilo do inimigo, quando nós falamos do inimigo, falou do diabo. O demônio existe. O estilo do inimigo dele, sabemos, consiste em apresentar-se de maneira sorrateira, disfarçada. Começa a partir daquilo que nos é mais querido e depois, pouco a pouco, o mal entra secretamente, sem que a pessoa se perceba. E com o passar do tempo, a suavidade torna-se dureza. Aquele pensamento revela-se pelo que é realmente. Eis a importância deste paciente, mas indispensável exame sobre a origem e a verdade dos próprios pensamentos. É um convite a aprender com as experiências, com o que nos acontece, para não continuar a repetir os mesmos erros. Quanto mais nos conhecemos, mais sentimos por onde entra o espírito maligno. As suas passwords, as suas senhas, as portas de entrada do nosso coração, que são os pontos onde somos mais sensíveis, de modo a prestar-lhes atenção no futuro. Cada um de nós tem os pontos mais sensíveis, pontos mais fracos da própria personalidade, e dali entra o mau espírito e nos leva pela estrada que não é correta, ou nos tira da verdadeira estrada, nos tira também da oração. Os exemplos poderiam multiplicar-se à vontade, refletindo sobre os nossos dias. Isso devemos fazer. Por isso é tão importante o exame de consciência diário. Antes de terminar o dia, deter-se um pouco. O que ocorreu? Não nos jornais. O que ocorreu no meu coração? No meu coração. Estava tendo? Cresceu? Ou foi uma estrada que passava tudo, sem que eu soubesse? O que ocorreu no meu coração? Esse exame é importante. É o precioso esforço de reler a experiência sob um ponto de vista particular. É importante compreender o que acontece. É sinal de que a graça de Deus age em nós, ajudando-nos a crescer em liberdade e consciência.
Nós não estamos sozinhos e o Espírito Santo está conosco. Vamos ver como ocorreu. A consolação autêntica é uma espécie de confirmação de que cumprimos o que Deus quer de nós, que percorremos os seus caminhos, ou seja, as veredas da vida, da alegria, da paz. De fato, o discernimento não é simplesmente sobre o bem, nem sobre o máximo bem possível, mas sobre o que é um bem para mim, aqui e agora. E nisso sou chamado a crescer, colocando limites a outras propostas atraentes, mas irreais, para não ser enganado na busca do verdadeiro bem. Irmãos e irmãs, é necessário entender, compreender, ir avante, para entender o que ocorre no meu coração. E por isso é necessário o exame de consciência para ver o que ocorreu hoje. Hoje eu fiquei com raiva ali, não fiz isso, mas por quê? E procurar a raiz desses erros. Mas hoje eu estava feliz, mas era um pouco chato, porque ajudar aquelas pessoas, mas no fim eu me senti cheia, mas... E o Espírito Santo? Aprender a ler no livro do coração o que ocorreu durante o dia. Façam isso. São 2 minutos. Mas fará bem a vocês, asseguro a vocês. Obrigado. E nós continuamos por lá, pelo Vaticano, agora com a nossa correspondente internacional, Bianca Frecalvieri, que traz as últimas informações diretamente da Praça de São Pedro. É com você, Bianca. Olá, Vinícius. A semana foi de muitos compromissos para o Papa e, entre eles, as pregações de advento, feitas sempre pelo pregador da Casa Pontifícia, o cardeal Raniero Cantalamessa. Para este ano de 2022, o frade capuchinho escolheu o tema Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Fé, esperança e caridade, as 3 portas a abrir a Cristo que vem. Mas entre todas as audiências, destacamos esta que Francisco concedeu aos estudantes do Colégio Pio Latino-Americano. O Papa deu um conselho aos sacerdotes: cuidado com o vício do celular, é melhor ser viciado em Jesus. E não se olvidem de volver a Ele cada noite, depois de uma larga jornada. Pero ojo, a Ele, não a la pantalla de um celular. Me duele mucho cuando veo que un sacerdote bueno, trabajador, se cansa y se olvida de pasar por el sagrario y se va a dormir porque está cansado. Tiene razón, tiene que dormir, pero primero saludar, ¿no? No sea mal educado. O cuántas veces se escapan en la pantalla de un celular. La pantalla del celular nos atiborra de cosas. Por favor, no sean adictos a ese mundo de escape. No sean adictos. Son diversos pasos que te van quitando la fuerza. Sean adictos al encuentro con Jesús. E Ele sabe o que nos hace falta e tem uma palavra para dizer-nos em cada ocasião. E neste mês de dezembro, Vinícius, o Papa pede as nossas orações por uma realidade pela qual ele tem muito carinho, o voluntariado. Rezemos para que essas organizações encontrem pessoas desejosas de empenhar-se pelo bem comum e procurem caminhos sempre novos de colaboração em nível internacional. El mundo necesita voluntarios y organizaciones que quieran comprometerse con el bien común. Sí, es la palabra que hoy muchos quieren borrar, compromiso. Y el mundo necesita voluntarios que se comprometan por el bien común. Ser voluntario solidario es una opción que nos hace libres, nos hace abiertos a las necesidades del otro,
a las demandas de justicia, a la defensa de los pobres, al cuidado de la creación. Es ser artesanos de misericordia, con las manos, con los ojos, con el oído atento, con la cercanía. Y ser voluntario es trabajar con la gente a la que uno sirve, no solo para la gente, sino con la gente, trabajar con la gente. La labor de las organizaciones de voluntariado es mucho más eficaz cuando colaboran entre sí y también con los estados. Al trabajar coordinado, por poco que sean sus recursos, dan lo mejor de sí y hacen realidad el milagro de la multiplicación de la esperanza. Necesitamos tanto multiplicar la esperanza. Recemos para que las organizaciones de voluntariado y de promoción humana encuentren personas que estén deseosas de comprometerse con el bien común y buscar nuevas vías de colaboración a nivel internacional. Do Vaticano, Bianca Fracalvieri para o programa Palavras de Vida. Obrigado, Bianca. Na semana que vem a gente volta com mais novidades e mais informações diretamente de Roma. E no próximo bloco, você aí de casa confere as últimas notícias da CNBB através do boletim Igreja no Brasil, com o correspondente Bruno Feitosa. A gente volta já já, não saia daí.